intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado. Intercedei para sermos mensageiros. Intercedei da justiça e da esperança. Intercedei. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós. Intercedei a Deus por nós. Paz e bem, queridos irmãos e irmãs da Paróquia Santo Antônio aqui presentes, amigos paroquianos que estão nos assistindo através da rede social, Facebook, tenham todos uma boa tarde. Celebramos hoje o 5º dia da nossa trezena em louvor a Santo Antônio e tem como tema hoje em favor dos oprimidos. Nós vamos dar início trazendo sobre nós o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Mandai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo este mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Amém. Rezemos a Santo Antônio. Meu protetor Santo Antônio, humildemente prostrado aos vossos pés, eu vos ofereço esta trezena de orações, para que me alcanceis de Deus Todo-Poderoso o perdão dos meus pecados e a força de praticar as virtudes cristãs, a conformidade à divina vontade e a graça particular que vos solicito. Neste instante, apresente a graça que deseja sob a intercessão de Santo Antônio. Rezemos por todos os nossos irmãos mais necessitados, os pobres, os injustiçados, aqueles que não têm ninguém por eles. Rezemos pelas famílias que estão passando por necessidade de condições básicas. Fazei, ó glorioso Santo, que nestes dias que consagro a vossa honra e em todo o tempo de minha vida, eu conserve a graça e a amizade de Deus, cumpra as obras de bondade e por fim possa participar da vida eterna na companhia dos santos. Amém. Rezemos a ladainha de Santo Antônio. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus, ouvi-nos. Jesus, ouvi-nos. Jesus, atendei-nos. Jesus, atendei-nos. Deus Pai Celestial, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santo Antônio de Pádua, Rogai por nós.
Santo Antônio, íntimo amigo do menino Deus. rogai por nós. Santo Antônio, servo da Mãe Imaculada. Rogai por nós. Santo Antônio, fiel filho de São Francisco. Rogai por nós. Santo Antônio, homem da santa oração. Rogai por nós. Santo Antônio, amigo da pobreza. Rogai por nós. Santo Antônio, lírio de castidade. Rogai por nós. Santo Antônio, modelo de obediência. Rogai por nós. Santo Antônio, amante da vida oculta. Rogai por nós. Santo Antônio, depreciador da glória humana. Rogai por nós. Santo Antônio, rosa de caridade. Rogai por nós. Santo Antônio, espelho de todas as virtudes. Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Escutai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo. Tende piedade de nós, Rogai por nós, Santo Antônio de Pádua. para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Vamos ouvir agora a respeito do tema. Quem irá ler para nós é a Terezinha. Em favor dos oprimidos. É bem provável que devamos procurar na orientação social do apostolado desenvolvido com heróica dedicação por Santo Antônio, uma das razões mais profundas da vitalidade inerente ao culto deste santo. Avareza, sensualidade e soberba são, infelizmente, vícios de todos os séculos e de todas as gerações. Mas no século XIII, eles apresentaram manifestações bem especiais. E Santo Antônio se engajou num combate bem acesso e contínuo contra eles. Ele muitas vezes denominou esses três vícios de maldito trinômio. Uns 70 anos mais tarde, esses mesmos vícios ofereceram material para a elevadíssima poesia de Dante Alighieri, o qual, como já o fizera o nosso santo, compareceu à sociedade dos maus uma selva selvagem, infestada pelas feras da avareza, da soberba e da luxúria. O santo de Pádua, nobre e rico de nascimento, mas pobre por escolha própria, aprendeu na escola do Evangelho e do pobrezinho de Assis sua predileção pelos humildes. De fato, ele lembra constantemente o Evangelho, quando proclama a justiça e exorta a caridade para com os pobres que ele, com delicada e finíssima caridade, denomina os pobres de Cristo e irmãos de Cristo pobre. Ao descrever a ação social exercida por Santo
Antônio, o autor da Vita Prima, nos apresenta esta página. Reconduzia a uma paz fraterna os que viviam em discórdia, devolvia a liberdade aos que tinham sido presos, conseguia que fosse devolvido tudo o que fora roubado pela usura ou pela violência. Chegou-se ao ponto de jogar aos pés do santo o valor das casas e terrenos que haviam sido hipotecados, de modo que, obedecendo ao seu conselho, era restituído tudo o que havia sido tirado, ou reembolsando o valor aos antigos proprietários, ou oferecendo espontaneamente o cancelamento da dívida. Também retirava da vida escandalosa as mulheres perdidas e convencia ladrões famosos por seus delitos a desistir de roubar os bens do próximo. O episódio mais famoso da sua ousadia, vivamente descrita pela fantasia popular, é o encontro que teve o santo com o despótico Ezelino III de Roma, em Verona. Dirigiu-se para lá, já enfermo e cansado, para lhe suplicar a libertação dos prisioneiros guelfos. Nada conseguiu obter do feroz tirano, mas o desfecho negativo, pelo menos na ocasião, em nada diminuiu o seu merecimento, nem o sacrifício que tanto lhe custou, talvez até acelerando sua morte. Assim, escreveu em 1245 o grande mestre de teologia Jean de La Rochelle, falecido poucos anos depois do santo. Nunca ouvimos na nossa época um tão meigo consolador dos pobres, nem um tão rigoroso testador dos poderosos como Santo Antônio. Vamos de pé ouvir o evangelho que a liturgia de hoje nos propõe. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação. Pode sentar um instante. Nós ouvimos aqui uma leitura que fala de Santo Antônio, como ele reagia em favor dos oprimidos. As suas ações eram sempre em busca da defesa daqueles que eram considerados os oprimidos da sociedade. Ele procurava ir até aqueles poderosos para, de uma forma bem dura, porém
usando de sua sabedoria, defender estes nossos irmãos. Santo Antônio, ele, como nós ouvimos, procura este caminho seguindo o exemplo do pobrezinho de Assis, a qual nós conhecemos muito bem, que é São Francisco. Sabemos muito bem que antes de ser franciscano, Santo Antônio pertencia à ordem dos agostinianos. E pelo fato dele desejar uma vida mais humilde e também pelo fato dele desejar algo que ele via acontecer na vida dos franciscanos, que era a renúncia e até o martírio, ele busca desta forma esta vida franciscana, deixando de lado aquela ordem a qual pertencia e se entrega àquela missão que seguia Francisco, de servir aos pobres, de estar ao lado dos mais marginalizados, procurando demonstrar o amor que Deus tem por estes que eram os preferidos. E assim, Antônio, como nós ouvimos hoje, faz atitudes, deixa que a sua palavra toque no coração das pessoas, ao qual tinham determinado poder. Santo Antônio é um homem que nós devemos também seguir com este exemplo, diante da realidade em que nós vivemos, na medida do possível, também defender aqueles que são oprimidos, aqueles que são considerados os injustiçados, aqueles que estão à margem. Não devemos jamais nos calar diante de determinada situação onde vemos um pobre, uma pessoa sendo oprimida. Em favor dos oprimidos, Santo Antônio reagia. Que nós tenhamos esta coragem de reagir em favor dos que necessitam. E lá na leitura do Evangelho, Jesus, ele coloca uma situação. Como é que pode, o Messias ser chamado filho de Davi? Como pode o Messias ser mais do que aqueles que eles consideravam assim um grande rei? Como pode Davi chamar Jesus de o Messias? Está certo que aqui não está relacionando Jesus desta forma, diretamente, concretamente, como que se o Messias, fosse alguém que conviveu com Davi, mas no passado, como Davi é um antepassado de Jesus, ele se referia ao Senhor. E quem é o Senhor agora? É Jesus. Ele é aquele que é considerado Deus, aqui na terra. E para entender isso, nós temos que olhar ali, Maria, que é a mãe de Jesus. Ela vê Jesus também como o Filho de Deus. E para Maria, Jesus é o Senhor. Ouvimos aqui no final que as pessoas, elas ficavam assim, de uma certa forma, alegres. Elas ouviam Jesus falar e sentiam prazer. Diante disso, o que nós temos que trazer também é termos esta alegria, é sentirmos prazer também quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando Jesus fala conosco, quando Jesus nos ensina, quando Jesus nos mostra o caminho. Nós temos muito a aprender nesta vida com o que Jesus nos deixa, pois Ele é o Senhor da palavra, Ele é Deus aqui na terra. E sendo Ele Deus, sendo Ele o Senhor da palavra, temos que direcionar a nossa vida por aquilo que Ele nos indica. Muitas pessoas, infelizmente, pautam as suas vidas em palavras que saem do mundo,
através de ideologias, através de pensamentos que não vêm de Deus. E aí, dessa forma, acabam que como agindo de uma forma errada ou até tendo uma vida desprazerosa, né? Às vezes não encontram alegria, não encontram sentido para as suas vidas, porque leem coisas que não cabem para uma vida com Deus. Aqui nós temos que tirar como aprendizado também este fato de ouvir o Senhor e sentir prazer com a sua palavra, porque como ele estava ensinando ali os seus discípulos, estava falando a respeito de algo que se referia a ele, quantas coisas ele tem para nos ensinar, para nos mostrar, para nos fazer acreditar quem ele realmente é. E tendo ele como Filho de Deus, como nosso Senhor, ele com certeza vai nos garantir, vai nos ensinar somente o melhor. Que Santo Antônio, que foi um grande teólogo, alguém que estudou a palavra, que buscou compreender muito a respeito de Jesus, ensinava aos pobres, defendia os pobres, que também tenhamos sabedoria para, por meio da palavra, do Evangelho, discernir o que realmente Deus tem para nós de bom. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós iremos agora fazer as invocações, que está na página 35 do livrinho, para quem quiser acompanhar. Quem irá fazer para nós será a Neuza. Ó Senhor, a certeza de que nossa vida está impregnada do Teu infinito amor, se torne para nós um compromisso de comunicar a todos os nossos irmãos esse amor que recebemos. Escuta-nos, Senhor, todos. Escuta-nos, Senhor. Tu queres que todos os homens se salvem. Concede-nos que nossa vida seja um vivo testemunho de fé na Tua paternidade. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Transforma-nos em seres humanos cheios de justiça e caridade, capazes de nos ajudarmos uns aos outros. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Dá a todos nós o pão necessário para cada dia. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. Tu desejas que os cristãos procurem em primeiro lugar o reino de Deus. Concede-nos a força para renunciar a tudo aquilo que atrapalha a escolha incondicional do Evangelho. Rezemos. Escuta-nos, Senhor. O exemplo de Santo Antônio, pobre defensor dos pobres, nos encorajem a lutar pela promoção humana de todos os nossos irmãos, animados unicamente de sentimentos de paz e de amor fraterno. Amém. Ó glorioso Santo Antônio, que no diálogo e convivência com São Francisco e demais irmãos franciscanos pudestes experimentar as alegrias da comunicação na caridade. Alcançai-nos de Deus a graça da paz e do amor fraterno para nossas famílias e comunidades e a superação de toda espécie de discórdia e divisão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Responsório. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Todos os males humanos se moderam, se retiram, digam-no aqueles que o viram e digam-nos os paduanos. Pela sua intercessão,
Foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santo Antônio. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos juntos. Deus eterno, todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor de todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos nos preparar para receber a bênção com a relíquia de Santo Antônio. Eis a cruz do Senhor, afastai-vos para longe de mim, inimigos da salvação. Venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia. Pela intercessão de Santo Antônio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. E assim nós vamos concluindo este quinto dia da nossa trezena. Amanhã, às 15 horas, o sexto dia com o tema O Santo dos Milagres. Queremos lembrar que a partir da próxima quinta-feira, dia 10, iniciaremos o tríduo em louvor a Santo Antônio, e aí será com missa às 19h30. Na sexta também às 19h30 e no sábado o tríduo será na missa das 16h30, tá bom? E lembrando que no domingo, dia 13, a nossa festa de Santo Antônio, né? Meio aí que como drive-thru, tendo as missas tradicionais, com venda de bolos lá no salão e também no drive-thru, diversos tipos de lanches. Então participem conosco, tudo isso procuraremos fazer de uma forma bem cuidadosa, seguindo aí as orientações da vigilância sanitária para este tempo de pandemia. Que Santo Antônio olhe por todos nós, nos proteja hoje e sempre. Amém. E tenham todos uma boa tarde. Obrigado pela presença, aqueles que estiveram aqui e aqueles que estiveram aí nas suas casas nos assistindo.